Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer um resumo da história de Herbert Armstrong, líder de um grupo adventista e fundador da Igreja Mundial de Deus. Por favor, não confunda com a Igreja Mundial do Poder de Deus, que é a igreja do Valdemiro Santiago. Isso aqui é outra igreja de um outro tempo, durante o século XIX. Conheça um pouco da história de Herbert Armstrong e sua Igreja Mundial de Deus e no que eles acreditavam. Então deixe seu like no vídeo, deixe inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Herbert W. Armstrong, Igreja Mundial de Deus, Igreja Adventista fundada em 1933 como Rádio Igreja de Deus por Herbert W. Armstrong de 1892 a 1986. Um designer de publicidade de jornal americano. Até meados da década de 1990, a igreja ensinava uma teologia não trinitária, realizava cultos aos sábados e pregava o retorno iminente de Jesus Cristo. Ou seja, isso aqui é a célula do movimento adventista. Eles criam, basicamente aquele grupo criando isso aqui. O estudo da Bíblia por Armstrong o levou a concluir que era a palavra inspirada de Deus, que os dias santos, festivais e restrições alimentares judaicas, Levítico capítulo 11, deveriam ser observados e que o sábado deveria ser honrado. Isso aqui é basicamente o conceito adventista, o início do embrião deles, eles criam nisso. Ele se juntou a um ramo da Igreja de Deus, Sétimo Dia, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que praticava o sabatismo, adoração aos sábados, e logo depois adotou o israelismo britânico, que é uma coisa que existia lá naquela época, uma interpretação escatológica sobre as 10 tribos do norte. A noção de que o povo anglo-saxão, que é o povo da Grã-Bretanha, é descendente das 10 tribos perdidas de Israel bíblico, como eu acabei de falar. Em 1933, ele estabeleceu um ministério de rádio independente em Eugene, Oregon, a Rádio Igreja de Deus, e uma revista, The Plain Truth, para divulgar suas ideias. Em 1947, Armstrong mudou-se para Pasadena, Califórnia, onde supervisionou o crescimento contínuo da igreja e mudou seu nome para a Igreja Mundial de Deus. Junto com o israelismo britânico e o antitrinitarianismo, ou seja, contra aquela visão de Pai, Filho e Espírito Santo como pessoas divinas do mesmo Deus, Armstrong também ensinou que os membros de sua igreja não deveriam votar, servir nas Forças Armadas, casar novamente após o divórcio ou celebrar o Natal, a Páscoa ou aniversários. Na década de 1960, ele estabeleceu o Ministério de Televisão, The World Tomorrow, especializado em interpretações bíblicas e eventos contemporâneos, e apresentava seu filho Garner Ted Armstrong. Embora Herbert Armstrong oferecesse gratuitamente a revista e toda a sua literatura de ensino, ele aceitava doações e esperava que seus seguidores pagassem o dízimo para o sustento geral da igreja. Seus apoiadores financeiros formaram o núcleo da igreja, que cresceu para mais de 100 mil membros na época da morte de Armstrong. Problemas atormentaram a igreja durante a década de 1970. Garner Ted Armstrong deixou a igreja após ser acusado de imoralidade sexual. Os ministros da igreja defenderam uma flexibilização das regras dietéticas estritas e debateram ferozmente a questão do casamento após o divórcio. As autoridades da Califórnia entregaram brevemente a igreja a um administrador judicial após acusações de má gestão financeira, e os críticos a classificaram como uma seita. Joseph Tech, falecido em 1995, sucessor nomeado de Armstrong, tornou-se chefe da Igreja Mundial de Deus após a morte do fundador. Tech começou a mover a igreja em direção ao cristianismo dominante, um processo que seu filho e sucessor, Joseph Tech Jr., levou à sua conclusão lógica. No final da década de 1990, a igreja abandonou todas as doutrinas únicas de Armstrong, incluindo o seu israelismo britânico e sua teologia não trinitária, depois de adotar crenças cristãs ortodoxas, que é aquelas crenças que a igreja defendeu sempre, né, ao longo da história da igreja, né, as doutrinas fundamentais da fé em Cristo e fundamentais do Evangelho. A igreja foi admitida na Associação Nacional de Evangélicos em 1997. A mudança fez com que vários dos principais ministros da igreja fundassem igrejas rivais, baseadas nos ensinamentos originais de Armstrong. No início do século XXI, a igreja contava com cerca de 64 mil membros em 90 países ao redor do mundo. Ou seja, pessoal,
essa igreja começou como uma seita, foi se fundamentando como uma seita, e com a morte de Armstrong e a passagem da presidência para outras pessoas, ela começou gradualmente a mudar para uma igreja mais bíblica, próximo do cristianismo oficial, o cristianismo ortodoxo, o cristianismo mais genuíno, como os principais teólogos e pais da igreja criam e defendiam os pontos doutrinários fundamentais do Evangelho. Então é isso, pessoal. Aqui está o artigo, o site das informações desse vídeo. Espero que você tenha gostado. São pequenas informações, mas é para você conhecer um pouco da história desse Armstrong, porque através da história dele você conhece coisas que aconteceram naquele tempo e que se repercutem até os nossos dias, né? Movimentos, grupos que surgiram, formas de interpretar a Bíblia, seitas e grupos sectários. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixe seu comentário também nesse vídeo para eu saber o que você está achando dessa série e desse vídeo. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.